mais antigo registro escrito de uma pipa conta a história de um general chinês em 206 a.C. que empinou uma pipa sobre o palácio de um imperador perverso. Ele marcou a linha para medir a distância e depois a recolheu. Seu pequeno exército então cavou um túnel para dentro do pátio do palácio, lançando um ataque surpresa e conquistando o império. A pipa atual de 2 linhas, como diz o nome, tem 2 linhas para empiná-la. Ela pode subir até 40 metros de altura. Essa pipa é feita principalmente de um tecido de nylon que é leve à prova d'água e resistente ao desbotamento. Possui menos que alguns centésimos de centímetros de espessura. Então ele é reforçado com malha de nylon para reduzir rasgos. Os outros componentes da pipa incluem nylon, cordas elásticas e correias, componentes feitos de couro, borracha, alumínio, plástico e varetas de carbono. A fabricante de pipas começa com um molde feito de madeira prensada. Ela marca um pedaço de tecido e, com alguns tijolos para manter o tecido no lugar, corta diagonalmente. Em termos de costura, isso quer dizer cortar contra a fibra do tecido. Isso vai esticar o tecido e ajudá-lo a voar. A seguir, ele corta mais pedaços de tecido, desta vez em uma cor diferente. Esta pipa tem 8 pedaços de tecido que se encaixam como um quebra-cabeças para criar uma largura de asa de 2,5 metros. Os lados direito e esquerdo da pipa são imagens espelhadas, então só há 4 formas diferentes para cortar. Elas variam em comprimento de 23 centímetros a 1,20 metro. Do começo ao fim, um funcionário precisa de 2 horas para fazer este modelo chamado de libélula. Primeiro, a fabricante costura a parte mais longa, chamada de barriga, às outras partes. Ela usa uma costura dupla com fio de nylon super resistente para ajudar a pipa a suportar ventos de até 37 km por hora. Ela faz pequenas incisões ao longo da borda curva da barriga para poder dobrá-la e costurar o que é chamado de linha de tensão. A linha de tensão é um tipo de corda de nylon costurada em todas as bainhas da parte de baixo da pipa. Isso vai dar à pipa alguma estrutura e ajudar a mantê-la rígida enquanto estiver no ar. A fabricante fixa cada linha com um nó que mais tarde pode ser afrouxado ou apertado para ajustar a tensão geral da pipa. A fabricante usa correias feitas de um plástico flexível, mas muito mais durável para forrar o meio e as bordas das asas. As correias reforçam a pipa, permitindo que ela sobreviva a quedas sobre árvores e pedras. Afinal, o que sobe precisa cair. Em seguida, a fabricante costura um pedaço de couro como um reforço sobre a correia de plástico. Ele é feito de couro para proteger as juntas estruturais da pipa, tal como o nariz da pipa. Ele recebe um pedaço de couro também. A fabricante usa uma serrilha para cortar 10 varetas de carbono no tamanho correto. Elas têm 6 milímetros em diâmetro e variam em comprimento de 17 a 81 centímetros. Elas formam o esqueleto da pipa e, como os ossos, são a parte da pipa que tem maior probabilidade de quebrar em um acidente. Mas se elas quebrarem, é fácil substituí-las. Uma variedade de encaixes moldados de borracha, plástico e alumínio servem a uma dupla função. Eles unem as varetas e as impedem de cair de suas bainhas. Agora, a fabricante fixa uma corda de nylon chamada de cabresto ao encaixe que une as varetas na borda superior da asa. O cabresto é o leme da pipa, guiando a pipa para a esquerda ou para a direita. O cabresto pode ser solto facilmente se precisar substituir as varetas. A fabricante agora fixa as linhas de tensão a 2 componentes plásticos chamados de setas. Elas ficam localizadas nas pontas das asas da pipa. Ela amarra as cordas band elástica através das setas para manter as linhas de tensão no lugar. Isso deixa todas as partes de tecido esticadas o bastante para voar. Em seguida, ela fixa o cabresto à vareta central, a espinha dorsal da pipa. Ela insere a vareta em uma bolsa de couro protetora no nariz. Depois insere outras varetas nos 2 lados da asa. Isso dá à asa sua forma curva aerodinâmica e ajuda a pipa a ficar no ar. Por fim, varetas adicionais sob a asa oferecem mais estrutura e apoio. Essas varetas abrem a pipa e a ajudam a mantê-la aberta. Está a fim de uma experiência no céu? Por $250 você pode comprar um modelo feito à mão como este e ir empinar uma pipa.